Boa noite, a paz. Eu estou aqui mais uma vez, né, lutando aqui contra essa questão de reter, né? Mas eu decidi não reter porque é muito forte, sabe? O que aconteceu comigo esses dias e o aprendizado. E de ontem para hoje também aconteceu outra situação também que eu creio que pode edificar a vida de pessoas aí que crê, né? Nesse Deus tão maravilhoso que cuida em meio a situações, às vezes, que a gente não consegue enxergar por falta de uma sensibilidade ali espiritual, né? Então, assim como eu venho aprendendo isso, então eu acho muito interessante aí estar compartilhando. Quando eu fiz esse corte aqui, tomei 10 pontos, ficou bem feio mesmo. Não foi trabalhando dentro da marcenaria, foi fazendo uma reforma no portão da marcenaria, né, com uma nova ferramenta que eu não tenho habilidade com ela. E eu não sabia o risco que eu estava correndo com um disco que quebra, né? E aí quebrou, e quando quebrou, foi todo aquele processo, né, de correr atrás ali para ser cuidado do ferimento, né? Mas em meio a esse tempo, o Espírito Santo começou a me ministrar de uma forma que eu nunca tinha sido ministrado, né? Porque o que acontece? Eu comecei a investir em algumas ferramentas que nem todas são necessariamente para a marcenaria, mas que eu preciso, né? E ali, por falta de experiência, como eu já falei, eu me machuquei. E ali o Espírito Santo começou a me mostrar algo que eu estava sendo imprudente, sabe? Que era a questão do equipamento de proteção, o famoso IPI dentro de uma empresa, certo? A minha preocupação está sendo em investir em ferramenta, mas e a minha proteção, né? Eu não estava dando atenção a isso. E ali o Espírito Santo começou a me mostrar algumas situações que poderia ter acontecido, que poderia ser de fato muito grave e poderia até de fato ser irreparável, né? E do que eu digo, eu estava ali usando essa ferramenta e eu usei ela assim de formas, na posição do alto, que se tivesse quebrado o disco, poderia ter vindo no meu rosto, no meu pescoço. E o Espírito Santo começou a me mostrar isso. E eu falei, nossa, é verdade. E se tivesse quebrado nesse momento, ou nesse momento, mas quebrou no final do que eu estava fazendo, assim, que eu levei 2 dias para fazer, mas no finalzinho, quando eu estava voltado para baixo, e arrebentou e pegou na minha mão. Né? Foi uma pancada bem forte, uma esmerilhadeira, né? Aquele disco que corta ferro. E ele é bem fininho e era a primeira vez que eu estava trabalhando, né? A ferramenta nova eu estava usando pela primeira vez. E eu não sabia do risco que eu estava correndo. Eu fui imprudente porque eu não estava utilizando a própria proteção dela, né? Que tem uma proteção que fica atrás, que se eu tivesse colocado ela tinha batido, a serra tinha batido ali. Então eu fui imprudente. Então o Espírito Santo começou a me ministrar de várias formas. E logo depois eu fui num comércio aqui de um vizinho conhecido, e aí ele viu os pontos, né? Tomei 10 pontos na mão esquerda, e aí ele perguntou pra mim, o que foi isso aí, esse monte de ponto? Aí eu falei pra ele, aí, cara, aí assim, realmente a consciência veio à tona mesmo, assim, e a certeza que foi realmente o Espírito Santo ali que estava me mostrando, ó, cuidado, porque o caminho que você está indo não vai dar bom não, sabe?
E ali ele falou para mim duas situações, exatamente duas situações que eu tinha pensado. Ele falou que ele conhece um rapaz que do mesmo jeito a, a, o, esse disco da serra quebrou e veio aqui, ó. E arrancou a metade do nariz do rapaz fora. Eu tinha pensado nisso. E se naquele determinado momento que eu estava trabalhando com ela no alto, né, ela tivesse quebrado, tivesse vindo no meu rosto, ou tivesse vindo no meu pescoço, eu já tinha pensado nisso. Aí ele falou outro pior ainda, cara, que mexeu muito comigo. Ele falou assim, e pior, e tem um rapaz que estava trabalhando do mesmo jeito assim, e aí esse disco quebrou. Só que o filho dele, pequeno, criança, estava atrás dele. Aí esse disco foi para trás e pegou no pescoço da criança e matou a criança na hora. E aí, cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu na inocência ali não sabia, né, que aquele disco podia quebrar daquela forma. Ali quando quebrou eu já comecei a ser ministrado ali pelo Espírito Santo, né, meu? E aí eu tive essa confirmação, assim, eu falei, meu Deus do céu, fiquei bem, sabe, pensativo mesmo em tudo isso. E aí eu comecei a ter cada vez mais certeza, né? Porque muitas das vezes o que parece ser ruim ali é um pedacinho só do que pode ser mais para frente. Então, muitas das vezes Deus ele permite, né, que algo aconteça que é ruim de fato, é doloroso, né? Mas pode acontecer algo lá na frente que é irreversível. Graças a Deus a minha mão tá aqui, ó. Tô me recuperando, ainda tá um pouco inchado ainda aqui, ó. Mas estou me recuperando, graças ao bom Deus, não tive nenhuma sequela permanente, sabe? O médico falou ali que eu tive muita sorte, porque o meu tendão ficou, a capa do tendão ficou exposto, né? Mas na hora que ele falou isso, eu sabia que era uma misericórdia de Deus ali, um livramento dele, né? E ali eu comecei a ser ministrado. E outra situação também que eu preciso, quando eu falei que tá difícil de reter isso, é porque realmente é sério, sabe? Aí todo esse processo, aí fiquei umas 2 semanas sem trabalhar e comecei a trabalhar essa semana, aos poucos e tal, porque não dá para esperar, né? Ficar 100%. Tem os clientes aí, conta para pagar, então a gente trabalha por conta, já sabe, né? Aí eu ontem fui fazer um orçamento, saí para fazer um orçamento e no meio do caminho, sabe aquele negocinho que a gente roda do lado do banco aqui para levantar o encosto? Eu simplesmente fui rodar, e na hora que eu rodei quebrou e soltou na minha mão. Nessa que soltou na minha mão, aí automaticamente eu olhei. Quando eu olhei, nesse movimento que eu olhei, o carro da frente parou. Depois o rapaz falou para mim que o carro que estava na frente dele freou bruscamente e, e aí ele freou e aí nesse foi questão de um segundo assim, eu só olhei, na hora que eu olhei ele freou e eu não vi, aí eu só senti a pancada. Tive um prejuízo, né? Tô tendo um prejuízo, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, Deus está me ministrando, sabe? Porque ele começou a me mostrar assim, cara, o carro que você tem é um carro que não é caro, né? Um carro popular, já um pouco antigo, antigo já, né? Um Gol 2009. E se fosse o carro que você quer, de verdade? Quanto que não ia sair isso daí, sabe? E se fosse alguém atravessando, uma criança com uma bicicleta que corresse ali, você não vê, sabe? Tipo, meu, não faça mais isso. Quando você estiver em movimento, não olhe mais para baixo, olhe só para frente, sabe? Deus começou a me ministrar, cara. Então, mais uma vez, o propósito desse vídeo aqui, eu me expondo aqui, sabe? A questão de não estar aguentando e não posso reter isso, é isso. A gente tem que ter sensibilidade para entender, muitas vezes, o aviso de Deus, sabe? Tá ruim para mim, porque não era eu fiquei dias sem trabalhar e a gente já começa
né, meu, calcular as coisas que tem que para fazer. De repente, pá, uma pancada, tive que pagar o carro do rapaz, aí tô tendo que arrumar meu carro, não é barato, entendeu? Mas tudo tem que ter um aprendizado, sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade de entender que aquilo é ruim, sim, de fato, mas é um alerta pra gente, porque se a gente não criar uma maturidade, uma experiência, sabe? A gente pode um dia aí se envolver em algo que não tem volta, em algo que vai ferir a nossa vida ou a vida de um próximo aí de uma forma irreversível, sabe? Então é isso que eu quero compartilhar. O vídeo tá longo, mas realmente não dava para guardar isso só para mim. Deus abençoe. Agora eu digo, né? Eu falei, Deus abençoe. E segurei aqui, aí deu para dar continuação aqui no mesmo vídeo. Em Romanos 8:18. Romanos 8:18 diz aqui: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, né? Então, é isso. Deus, ele permite situações, porque aquilo não se compara ao que ele nos está preparando para viver. Então, muitas das vezes, ele precisa, muitas das vezes não, de fato, ele precisa ver em nós um filho preparado, filhos preparados para receber o que ele tem para nos entregar. Se você, nós, seres humanos aqui, você tem um filho, eu não tenho filho, mas eu imagino como deve ser. Se você dá um Fusca pro teu filho, apesar que Fusca tá caro, né? Mas você dá um Fusca pro teu filho, ele não dá valor, ele bate, ele arrebenta, ele não paga documento, ele passa farol vermelho. Você vai dar uma Ferrari para ele? Você não vai. Então assim é Deus. Então se ele vê que a gente não está preparado para receber o que ele tem, ele não vai entregar, porque primeiro ele entrega para ser bênção, ele não entrega para ser maldição. Então o contexto se encaixa nisso por final, de tudo isso que eu falei. Muitas das vezes a gente está sendo lapidado, dói, o processo dói, porque às vezes a gente está distraído, a gente está vacilando, e Deus, ele não quer, mas às vezes ele permite ali um sofrimentozinho ali, porque ele quer que você aprenda, cara. Sabe? E é exatamente isso que eu percebi nessas duas situações, da mão que eu machuquei e do carro que eu bati, que é coisa que eu já sabia, né? Mas mesmo assim eu vacilei. Mas é isso. Deus abençoe.